Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal, tá? Ou mais um vídeo aqui no canal. Hoje, pessoal, a gente chegou à nona aula aí do nosso treinamento sobre fibra óptica, tá? E a gente vai falar sobre os comprimentos de onda 1310 ou 1310 e 1490 e a perda aí que a gente pode ter de sinal por quilômetro de fibra, tá? Na verdade, a partir dessa aula, a gente vai falar sobre componentes da rede de fibra óptica que podem causar perda de sinal, como por exemplo o cabo, né, com o comprimento dele, o splitter óptico, os conectores, fusões, tá, acopladores e tudo mais. Hoje a gente vai focar em falar sobre cabo óptico e a perda que ele vai ter ali por quilômetro, baseando ali ou baseado no caso, né, no comprimento de onda que a fibra vai utilizar, tá bom? Só que antes de iniciar aqui no nosso conteúdo de fato, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, curte e compartilhe esse vídeo para que semanalmente a gente continue trazendo conteúdos como esse, tá bom? Chama a vinheta. Pronto, pessoal, como eu informei, no vídeo de hoje a gente vai analisar aí, né, como que funciona o cabo de fibra óptica e quanto de sinal ele atenua, ele perde aí por quilômetro, né, levando em consideração o comprimento de onda que ele vai utilizar. Nós vamos falar muito do GPON, então a gente vai tratar muito do 1490, o famoso 1490, e o 1310, tá bom? Vamos já para o nosso conteúdo. Pessoal, vejam só, como a gente já estudou, tá, aqui no nosso treinamento, inclusive, a rede de fibra óptica, falando de FTTH, né, fibra até a casa do cliente, é composta aí por vários componentes e cada um deles pode inserir uma atenuação, seria uma perda ali de sinal na rede, tá? E dessa forma, pessoal, cada um deles devem ser devidamente mapeados e analisados. Por exemplo, quando a gente vai montar um projeto aí de fibra óptica, eu preciso analisar desde a quilometragem de fibra óptica que a gente vai ter que lançar, as possíveis fusões que eu vou ter no meio do caminho, quantas conexões físicas a gente vai ter, conectores, acopladores, CTOs, justamente para ter um balanço aí do comportamento do sinal, né? Como que o sinal vai chegar lá no cliente final, né? E se a ONU vai conseguir sincronizar ou não, tá? E aqui eu trouxe alguns componentes aí da rede óptica que podem causar de alguma forma atenuação, né? Os cabos ópticos aqui, ó, os splitters, os conectores e a própria fusão, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cabo óptico, justamente a perda aí que a gente pode ter por quilômetro de cabo, tá? Então a gente vai estar falando aí do cabo em si, como que ele se comporta, tá? E como aí que ele pode, de certa forma, causar uma atenuação na rede. Vamos lá, galera. Ó, é interessante falar que a cada quilômetro lançado, tá, de fibra, a gente tem uma atenuação padrão na fibra óptica. Os números que eu vou trazer hoje são para fibras aí do tipo monomodo, tá? Ou SM, tá? Que são as fibras aí muito utilizadas para lançamentos externos, naturalmente, tá? Então vamos lá. Em redes FTTH, que é fibra óptica até a casa do cliente, principalmente no GPON, tá? A gente usa, pessoal, basicamente dois comprimentos de onda para a comunicação da OLT com a ONU do cliente, tá? Onde para transmissão e recepção dos dados a gente vai utilizar eles dois. Cada comprimento de onda possui uma atenuação específica padrão que é inserida no sinal de acordo com o comprimento do cabo. Então vamos analisar. O primeiro comprimento que a gente vai usar, pessoal, é o famoso 1490 ou 1490. Inclusive é importante falar que esse comprimento de onda é o comprimento de onda que as equipes precisam configurar ali no Power Meter na hora de medir o sinal óptico ali, seja na CTO ou seja na casa do cliente. Por quê? É o comprimento de onda padrão que as OLTs do tipo GPON vão enviar para os clientes. Ou seja, o sinal que sai da OLT e vai para os clientes no GPON, ele vai no comprimento de onda 1490. Então é muito por isso que quando você trabalha aí no campo, né, na instalação, na manutenção, no reparo, o próprio provedor, a operadora, ele pede que você utilize o comprimento de onda 1490 lá na rua, lá na CTO, na casa do cliente. Por quê? É o comprimento de onda que a OLT manda sinal para os clientes. Vamos analisar aqui de forma mais detalhada. Então vamos lá, 1490, pessoal. 1490, se tratando do GPON, como eu estava citando, é justamente o comprimento de onda que a OLT, que o GBIC usa para mandar sinal para o cliente, que é o que a gente chama de downstream.
Downstream, galera, é o sinal que vai para o cliente saindo lá da OLT, tá? E esse sinal, no GPON, por padrão, ele usa o comprimento de onda 1490 nanômetros, que por sua vez atenua aí na fibra monomodo 0,23 dB a cada quilômetro. Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver um cabo com 10 quilômetros, eu vou fazer 10 vezes 0,23 para ter a atenuação aproximada desse cabo, que nesse caso aqui seria aproximadamente 2,3 dB de atenuação em 10 km. Tá? Isso usando 1490 nanômetros. Outro comprimento de onda, pessoal, comum é o 1310 ou 1310. Esse comprimento de onda, por sua vez, ele já é utilizado ali pela ONU ou ONT que fica na casa do cliente. Ou seja, quando você conecta ali um cabo de fibra óptica na ONU, que ela acende o LEDzinho POM, né, que ela ativa o laser dela, digamos assim, ela manda sinal de volta para a OLT, tá? Que a gente chama esse sinal aqui ó, de upstream. E esse sinal, pessoal, vai ser recebido na OLT como uma espécie de upload, ou seja, o sinal que vem das ONUs. Vamos detalhar aqui. Ó. Então vejam só, 1310 nanômetros é considerado como upstream, como eu falei, e ele é o sinal que sai da ONU e volta para a OLT. Até porque a rede, né, em telecomunicações, não só a fibra, né, o rádio, rede móvel, ela é bidirecional, ou seja, você tem sinal indo em um sentido e voltando no sentido oposto. Seria aqui o famoso TX e o famoso RX, tá certo? Então, nesse caso aqui, no GPON, o comprimento de onda utilizado para o upstream, que é o sinal que vem da ONU para as OLTs, ou melhor, das ONUs para a OLT, ele vem no comprimento de onda 1310, tá? E no comprimento de onda 1310, a gente vai ter uma atenuação aproximada de 0,35 dB por quilômetro de fibra. Isso quer dizer o quê? O mesmo exemplo que eu citei antes. Ó. Se eu tenho 10 km de cabo, eu vou fazer 10 vezes 0,35, onde eu vou ter aí aproximadamente 3,5 dB de atenuação. Vejam que nos mesmos 10 km, que antes aqui, ó, no comprimento de onda 1490, eu perdi 2,3, no comprimento de onda 1310, eu já perdi 3,5. Eu vou ter mais de 1 dB aí, aproximadamente, de atenuação, de diferença, né, entre o comprimento de onda 1310 e o comprimento de onda 1490. Lembrando que o comprimento de onda 1310 ou 1310, ele não é utilizado pelo técnico de campo em nenhum ponto da rede para analisar o sinal, tá? Porque quando a gente vai fazer uma instalação, uma ativação, né, propriamente dito, uma manutenção, um reparo, eu estou recebendo o sinal que vem da OLT. Esse sinal que vem da OLT para o cliente, pessoal, ele vem em 1490, 1490. Aí algumas pessoas se perguntam assim, Henrique, mas... e pergunta, né? Quando eu estou lá no campo, quando eu estou lá na CTO, eu conecto um cordão na CTO, boto o power meter lá em 1310, 1310 e ele mostra sinal. E realmente ele vai mostrar. Só que ele está analisando aquele sinal num comprimento de onda que não é o comprimento de onda correto que a OLT está mandando, tá? E um ponto que é importante falar, 1490 e 1310 não é um padrão para toda e qualquer rede de fibra óptica, tá? Isso vai depender muito do tipo de rede que a gente está utilizando. Nesse caso aqui eu estou falando de um GPON, que é muito comum aí entre a maioria das operadoras e provedores, tá? Pessoal, essa foi a nossa nona aula aí do treinamento fibra óptica, tá? Treinamento online e fibra óptica aqui no nosso canal do YouTube. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários, que assim que possível a gente vai estar verificando, tá bom? Até a próxima!